seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Nós hoje vamos retirar um momento do nosso dia para a gente rezar, estarmos mesmo na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para não somente ler a palavra, mas ler, meditar, orar e fazer propósito de vida, galgar mesmo degraus de santidade. E hoje, dia 18 de junho de 2021, o Senhor nos faz um convite. Aonde está o meu tesouro, aí está o meu coração. E o convite que o Senhor faz é: o meu tesouro é quem? Ou o que eu coloco a minha, como se fosse, o que é o mais importante na minha vida? O que tem mais valor? Qual é o meu tesouro maior? E antes de nós começarmos mesmo a nossa leitura orante, queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você compartilhar, a você colocar mesmo a você colocar os seus comentários, para que nós possamos mesmo a cada dia mais melhorarmos, crescermos como Jesus em graça e sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E clamando mesmo ao Espírito Santo, eu te convido a gente rezar a sequência de Pentecostes, que vem dizendo assim: vinde, Espírito Santo, emitir um raio de luz celeste. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações, Consolador nosso, doce hóspede da alma, doce refrigério, no labor repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei dos vossos fiéis. Sem a vossa força não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, envergai o rígido, acrescei o frígido. Conduzi o errante, dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons. Dai-lhes a virtude, a imortal saúde e o perene gáudio. Amém. Que teu Espírito Santo, Senhor, seja para nós fortaleza, sabedoria. Amém. E hoje o Senhor nos convida ao Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. E naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos agora no capítulo 6 de São Mateus. É um capítulo muito rico, porque nós já no capítulo 5 nós tivemos o sermão da montanha com as bem-aventuranças, que Jesus vem falando dos felizes, né? Felizes quem tem um coração de pobre, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os pacíficos. Então Jesus ele vem dizendo que todas as lutas não são em vão. Sempre a partir de uma luta, o Senhor vai dando vitórias e nós vamos nos tornando pessoas mais fortes. E no capítulo 6, Jesus ele vem dizendo já para a gente fazer as nossas boas obras em segredo. E quais seriam as boas obras? Jesus ele vem falando primeiro da esmola, que seria a caridade, porque muitas vezes fazemos as coisas, mas colocamos holofote em nós, né, para todo mundo ver que eu fiz, que eu fui caridoso, que eu ajudei alguém.
E aí, Jesus ele vem falando fazer as boas obras em segredo. Depois, ele vem mostrando a oração. Ele diz que quando nós entrarmos em oração, era importante que a gente pudesse fechar a porta e orar ao Pai em segredo. E Ele que nos vê num lugar secreto, Ele vai nos dar recompensa. Mas não uma recompensa que os outros estão vendo que eu sou uma pessoa de oração. Então, Jesus ele vem dizendo mesmo da importância dessas boas obras em segredo. Então, ele inicia com a caridade, depois ele vem com a oração, falando da importância de nós entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta mesmo, eu estar em intimidade com Deus. E depois ele vem dizendo sobre o jejum, que é para eu perfumar minha cabeça, para eu não ficar, ai, como eu sofro, olha só, estou jejuando, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E aí todo mundo fica, nossa, como ele é santo, como ela é santa. E aí Jesus vem falando das boas obras em segredo. E depois, Jesus, agora nós vamos falar desse momento que Jesus vem falando do que nós colocamos como mais importante. Aonde está o meu tesouro? Ou o que é mais importante na minha vida? E Jesus ele fala, aquilo que é mais importante, ali está todo o meu entendimento, todo o meu amor, toda a minha vontade, tudo aquilo que eu desejo é onde está o meu tesouro. Ele vem dizendo que aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Mas Jesus ele vem dizendo que essas coisas que são essas coisas materiais que o ser humano vive correndo, buscando, querendo adquirir, ele fala que essas coisas passageiras que a traça corrói, que os ladrões roubam, isso tudo passa. Mas existe como se fossem bens espirituais que não passam. E é esses bens espirituais que Jesus vem nos apresentando, para que a gente possa mesmo começar a pensar aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. E Jesus ele vem dizendo também que o nosso olho seria como se fosse os nossos objetivos. O que eu desejo? O que eu sonho? Quais são os meus projetos? Se eu tenho meus sonhos, os meus projetos, eles vão iluminar a minha vida. Agora, se eu não tenho nada, não tenho vontade de nada, não tenho prazer em nada, nada me agrada, a minha vida vai ser uma escuridão. E nesse segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a meditação, o que esse texto diz para mim? Que eu, diante da presença do Senhor, posso pensar, Senhor, o que esse texto pode me fazer ser uma pessoa melhor? E eu começo a pensar quais são os meus tesouros, quais são as coisas mais valiosas da minha vida, o que eu dou mais valor. E fazendo esse exame de consciência, pensando qual é o meu tesouro, o que eu dou mais valor, eu tenho dado mais valor àquilo que às vezes agrega valor, que seria meu trabalho, que seria o meu estudo, ou eu dou mais valor àquilo que não são coisas que Jesus disse que a traça corrói e os ladrões roubam. Que seria aquilo que às vezes não é perceptível, que a gente às vezes não consegue manusear, mas a gente consegue vivenciar. Porque mais do que aquilo que eu consigo receber, gastar, mas aquilo que eu consigo viver, as pessoas que eu consigo viver com elas. Porque a gente vai, dessa vida, são os momentos bons, aquilo de bom que a gente viveu, é que são os nossos bens maiores, bens que não a traça não corrói e o ladrão não rouba. E eu tenho, enquanto eu rezava e rezo com você, eu tenho visto que o meu maior tesouro hoje é a minha mãe e o meu pai. São os meus tesouros que o Senhor tem me dado nesse tempo. A minha mãe tem Parkinson e é uma doença degenerativa e eu cuido dela. Mas nós temos vivido ainda mais esse tempo de pandemia, que o meu trabalho agora é home office, eu trabalho em casa. Eu fico mais tempo com ela e eu tenho visto quantas coisas boas é estar com ela. Sentir o cheiro da minha mãe,
deitar no colo da minha mãe, beijar minha mãe, porque a gente não sai de casa, então isso eu beijo, eu abraço, eu carrego, eu às vezes coloco no colo, às vezes ela tem sido meu tesouro maior. E eu tenho agradecido muito a Deus por Ele me dar essa oportunidade de poder vivenciar esses momentos maravilhosos que o Senhor tem me proporcionado. E isso é uma graça que a traça não vai roubar, não vai corroer e nem os ladrões vão roubar, porque são coisas que eu guardo dentro do meu coração e na minha memória. E esse é o meu tesouro maior que eu tenho vivido, que é o tesouro do cuidado. É o tempo de você poder dar um pouco daquilo que você tem de sobra, que é a minha saúde. E por eu poder cuidar, por eu poder andar, por eu poder falar, por eu poder me movimentar, tudo isso é uma graça que Deus me dá e eu tenho colocado à disposição. Para poder cuidar da minha mãe com zelo, com amor, com carinho, com coisas que ninguém pode roubar de mim, porque isso tudo são graças que Deus tem me dado. E eu queria que você também pensasse as graças que Deus tem dado para você nesse tempo, para que a gente pudesse aproveitar aquilo que ninguém pode tirar de nós, que é aquilo que a gente vive. Tem uma música que que ela vem falando assim: o mundo precisa saber a verdade, o passado não volta, o futuro não temos. O passado não volta, o futuro não temos. E o hoje ainda não acabou. Então, se hoje não acabou, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. E é do Thiago Brado essa música. E eu tenho visto essa graça de viver esse tempo de graça que o Senhor tem me doado. E é isso que eu queria que a gente pudesse rezar. Te convido a você rezar comigo para que nós possamos mesmo louvar, bendizer, adorar ao Senhor, pedir a Ele essa graça, a graça de nós podermos viver nesse tempo que Ele nos oferece, que é a nossa vida, da melhor forma possível, mas que os nossos tesouros possam ser mesmo aquilo que a traça não corrói e nem o ladrão rouba, que são bens que não estão mensurados pelos valores, mas pelo aquilo que a gente vive. E se eu ou se você ainda tem algumas coisas que a gente precisa tirando essas arestas, que às vezes os nossos objetivos, as nossas metas de vida têm sido muito baseadas em números e menos em pessoas, que o Senhor possa nos iluminar, que a luz do Espírito Santo possa vir habitar o nosso coração. Porque às vezes temos trabalhado demais para ganharmos dinheiro, para podermos passear, para podermos fazermos tantas coisas. Mas será que a gente esquece de viver o presente? Pode ser que eu viva 100 anos, mas pode ser que eu não viva. Mas se o meu hoje não acabou, que eu possa amar mais, que eu possa conversar mais, que eu possa dar mais atenção, que eu possa aproveitar esse tempo com coisas que são muito importantes, mas que às vezes a gente coloca outras coisas mais importantes do que as pessoas, do que o ser humano. E que a gente possa rezar. Então eu te convido para a gente ir para o nosso terceiro passo, que é a oração. E quando nós nos colocamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, então, ó Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Eu quero mesmo, Senhor, clamar o Teu Espírito Santo, pedindo força, saúde, sabedoria, pedindo, Senhor, discernimento, que a luz do Teu Espírito Santo possa habitar em nossos corações, para que possamos valorizar aquilo que é o mais importante, que é a pessoa humana, o ser humano, as pessoas que convivem conosco, Senhor. Ajude-nos a amar mais os nossos pais, amar mais os nossos filhos, amar mais esposo, esposa, amar mais os nossos irmãos, amar mais aqueles que estão junto de nós. Dai-nos um coração, Senhor, amoroso. Dai-nos a graça, Senhor, que o nosso tesouro maior seja o amor. Amém.
E agora eu queria te convidar a nós irmos já para o nosso quarto passo, que o quarto passo é quando eu vou contemplar a glória de Deus. Todas as vezes que nós oramos, Deus nos dá graças como se fosse de santificação. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Cada vez que nós oramos a palavra, essa palavra ela entra em nós e ela nos transforma. Não tem como nós terminarmos uma leitura orante como iniciamos. Sempre o Senhor realiza em nós maravilhas. E é isso que eu queria te convidar, para que a gente pudesse pensar qual a maravilha que eu quero que Deus faça em mim. Me colocando diante da presença do Senhor. Se você tiver mais tempo, além dessa leitura orante, que hoje o seu dia possa ser um dia de reflexão. Aonde está o meu tesouro? O que é mais valioso na minha vida? O que eu dou mais valor na minha vida? Quais são as coisas mais importantes da minha vida? Se você tem filhos pequenos, pensa, você tem brincado com seu filho, tem passeado com ele, tem dado atenção, conversado? Se você tem pai, se você tem mãe, você tem visitado? Você tem parado para escutar? Ou muitas vezes a gente é impaciente, a gente não tem tempo, a gente às vezes coloca tantas prioridades que não são as mais importantes. Lembrando essa música do Thiago Brado, que vem dizendo mesmo, o mundo precisa saber a verdade, o passado não volta. Às vezes a gente fica ruminando o passado, chorando por aquilo que passou, que não tem jeito mais, arrependido, triste por aquilo que não volta mais. O futuro é de Deus. O futuro a gente vai galgando, mas ele não é nosso. Mas o hoje é o que eu tenho. E se ele não acabou, que eu possa mesmo viver da melhor forma possível. Que o meu tesouro, que é o tesouro da minha vida, possa também. Lembrando em Mateus 6, que quando o Senhor ele vem dizendo de nós fazermos as boas obras em segredo, lembrando da caridade, da oração e do jejum, são como se fossem um tripé de uma vida cheia de Deus. Que Deus possa mesmo nos abençoar, que a gente consiga mesmo viver tudo aquilo do jeito e da maneira que o Senhor quer. Que Jesus nos dê um dia muito feliz, muito fecundo para a glória de Deus Pai. Que o Senhor possa mesmo nos abençoar, lembrando que é importante nós vivermos o hoje da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.